consentimento no âmbito da intimidade feminina. É o ato de expressão da vontade com a força de afastar a violência sexual. É o sim, é o não, é o permitir, é o não criar obstáculo para que a vontade do outro seja realizada. É o lado passivo da vontade, do querer. E por que nos cederam esse espaço passivo para demonstrar o interesse num ato de intimidade e concederam ao homem o lado ativo? A gente precisa falar sobre isso. O consentimento, ele está num lugar abaixo do querer. Quando você convida alguém para sua casa, você quer receber aquela visita na sua casa. E se essa visita, por acaso, quer levar outra pessoa e te pede, você não quer muito que aquela pessoa vá, você consente que aquela pessoa também vá em prol de receber aquela visita que você quer. Portanto, uma você quer, a outra você permite, você consente, mas você não quer tanto. Esse é o lugar do consentimento. Um restaurante que permite, que consente que animais de estimação possam circular por ali. O restaurante não quer que os animais de estimação circulem por ali, ele quer o cliente, mas ele consente, que não é a vontade dele, desse estabelecimento comercial, que os animais frequentem aquele restaurante. Portanto, o consentir está num lugar diferente do querer, da vontade. Consentimento, ele não é necessariamente um desejar, um querer. Esse lado ativo da vontade, a legislação deixou para os homens. Para a mulher, ficou o consentimento, o sim e o não. Mas isso tudo se justifica por fatos históricos. No Brasil Império, naquela época, as mulheres não podiam manifestar desejo sexual, porque senão elas eram consideradas loucas, histéricas. No livro da Mari Del Priore, História das Mulheres do Brasil, traz relatos com laudos médicos das internações dessas mulheres no Pinel, o Instituto Pinel, que era um hospício, recebia mulheres que se manifestavam com a sua libido aflorada e elas eram internadas por causa disso. Vários laudos do Hospital Doutoreiras, também era um hospício no Rio de Janeiro, em que a pesquisadora Mari Del Priore traz esses laudos médicos e diagnósticos das loucuras dela por expressarem o desejo sexual. Eu estou falando de uma época em que o ato sexual da mulher só era permitido no casamento. Aquela mulher que não era casada e não tinha intenção de se casar, ou porque ninguém queria se casar com ela, ela tendia a ser virgem para a vida inteira. Caso contrário, ela era considerada uma mulher desonesta, desonrada. No Código Civil de 1916, se o homem se casasse com uma mulher e descobrisse que ela não era mais virgem, ele poderia anular o casamento por erro essencial de pessoa, por descobrir que ela foi deflorada. No Código Civil de 1916, traz vários artigos com essa intenção de proibir a mulher do desejo sexual. Tá? E eu estou falando tudo isso porque eu quero chegar nos dias de hoje para que a gente entenda a dificuldade do legislador de trazer a mulher para o lado ativo da vontade no âmbito da intimidade sexual. Em 1916, chegava ao ponto do legislador dizer que se a mulher, virgem ou menor de idade, fosse deflorada, o homem poderia consertar aquele ato pelo casamento, como se fosse um prêmio. Você imagina que ela vai se casar com o homem que estuprou ela como se fosse um prêmio, né? Então, isso estava na lei, gente. Isso não é um conceito religioso, era um conceito legal. Obviamente que a religião tinha uma grande influência na legislação brasileira. Mas esse era o lugar que a gente tinha que ocupar, né? Que era aquele lugar do não consentir, era o lugar do nada. A mulher, ela servia ao homem. Então, ele poderia consertar o ato de defloramento se ele se casasse com ela. A mulher honesta também, se ela fosse violentada,
ela poderia consertar aquilo tudo pelo casamento, como se vamos limpar a barra e vamos casar, que aí tá tudo certo. A gente regulariza a situação e nós somos bem-vindos na sociedade. Esse artigo do Código Civil de 1906, que eu estou dizendo, é o 1548, ele começa muito bem. A mulher, agravada em sua honra, tem o direito de exigir do ofensor. Aí você espera alguma coisa boa, né? Aí tem o parêntese, se ele não puder ou se ele não quiser se casar, aí ela pode exigir um dote. Então fica sempre na mão do homem, o se ele quiser ou se ele puder, né, se casar, tudo bem. Mas se ele não quiser ou não puder, ela vai exigir o dote. Mas quem quer é ele. Então a gente não emanar vontade de nada. E o casamento servia então para regularizar aquela situação criminosa do defloramento sem a vontade dela. Era assim que funcionava a legislação brasileira, da falta de consentimento da mulher. Aliás, a mulher ela não consentia para nada, porque nessa época ela era incapaz, civilmente incapaz, não podia nem estudar, ela não podia assinar um contrato, ela não podia nada. Agora, no âmbito da intimidade, ela também ser cerceada da sua vontade é que é mais bizarro ainda, né? Então, a gente vem desse lugar da falta de valor do lado da mulher, do que ela quer, né? E até hoje a gente acaba vivenciando isso, porque ninguém está preocupado com o que ela quer, e sim do que ela consente, né? E é pouco. A gente precisa evoluir sobre isso, né? No Código Penal também, naquela época, não se falava em consentimento. O casamento também consertava no âmbito penal a prática criminosa, né? Hoje não. Hoje nós temos uma legislação no Brasil, né, que é uma legislação bem evoluída. Do estupro, do assédio, da importunação sexual, todos o consentimento da mulher, se houver, nesse caso, ele vai afastar o dolo, a intenção do agente de ter praticado aquele crime. Só que o consentimento é um lugar confuso. Por quê? Porque ele é pouco. O consentimento, muitas vezes, ele é contaminado por uma cultura de que a mulher, quando diz sim, ela pode ser mal julgada. Quando ela quer, quando ela emana a vontade, ela pode ser mal julgada. Então, as mulheres muitas vezes vão dizer não para não ter o julgamento delas serem fáceis, mas no fundo elas querem. E o homem vai ter que interpretar isso. E aquelas que dizem sim, mas no fundo elas estão sendo coagidas, estão com medo, seja por uma posição hierárquica do homem, seja no âmbito doméstico, com medo do marido numa relação tóxica. Então, o sim e o não, ele causa uma grande confusão para todos entenderem aquele lugar, porque ele é a permissão, ele é o lado de cá, o lado passivo. Quando a mulher passa para o lado ativo, não tem dúvida. Então, eu acho que a nossa luta, apesar das mulheres levantarem as bandeiras, só o sim é sim, o não é não, que é uma conquista feminina dos direitos da mulher, ainda é pouco. A mulher precisa sair do lado passivo e ir para o lado ativo por conta da confusão do âmbito do consentimento. E por conta disso, os jogadores de futebol da Espanha, e eu quero citar esse fato porque é recente, da La Liga, criaram um contrato de um consentimento prévio da mulher para que eles possam ter o caminho livre para a prática sexual. E inventaram, então, a cláusula do estupro acidental. Gente, primeiro que isso não tem qualquer validade jurídica no Brasil. Já vou alertar para que isso não vire moda. O estupro acidental, hoje, tem cláusulas em alguns contratos, e eu tive acesso a esses contratos, que a vontade da mulher, na verdade, é o consentimento, ele é antecipado para um contrato para que, quando o atleta tiver uma relação com essa mulher, ele não vai correr o risco de depois ela dizer que
não queria aquilo. Então ele amarra as condições, permitindo o beijo, o toque, o brinquedo sexual. Isso tudo está escrito no contrato, que ela consente antecipadamente ao ato. Bom, isso não existe no Brasil, né? A vontade, o consentimento, ele tem que ser emanado no momento do ato, né? O dolo também, a intenção de. Não existe no Brasil o estupro culposo. Por quê? Porque a lei não permite. O homicídio, matar alguém, tem homicídio culposo? Tem. Se aquele agente que matou, ele agiu com imprudência, negligência, imperícia. Então vai afastar a intenção de matar, o dolo de matar. Muito bem, no estupro, tem estupro culposo? Não, a lei não diz que tem. Portanto, não existe ops, foi sem querer, né? Penetrei sem querer. Não existe isso. O estupro, ele é doloso. Então, não existe essa hipótese de você querer autorizar o estupro por um contrato. O estupro ele tem que ser autorizado ali, naquele ato, e em cada ato sexual daquele momento tem que ser aceito, consentido hoje na lei, mas se nós evoluirmos, querido e desejado, que ainda não estamos lá, mas estamos caminhando para lá, eu acredito nisso. Mesmo no casamento, que existe um pacto prévio que, em tese, legitima as relações íntimas entre o casal, na união estável também, por força da fidelidade, da coabitação, em prol da família, mesmo nesse caso, o fato de existir esse pacto não autoriza o livre acesso ao corpo da mulher dentro da relação conjugal. Naquele ato, tem que haver o consentimento para cada ato dentro da relação conjugal. No meu escritório, eu já atendi uma mulher que não queria atender aos fetiches do marido. Ela queria um tipo de relação sexual, o marido queria outro tipo. Ela não é obrigada, por ser casada, a aceitar o tipo proposto pelo marido, a consentir, porque ela não tem desejo nesse tipo. Então ela também precisa fazer as suas escolhas. Teve outro casal em que existia uma relação, um fetiche também, mas de incluir terceiras pessoas. E ela inicialmente fez parte disso e depois ela não queria mais fazer. E ele teve que aceitar. Não houve uma violência, né, e nem uma forçação, eles acabaram se divorciando por vontades diferentes para essa situação, mas quando tem uma forçação disso, né, em que o marido quer impor as suas vontades à esposa, existe a Lei Maria da Penha justamente para proteger essa violência no âmbito conjugal, no âmbito da família. E é muito importante a gente alertar que a Lei Maria da Penha, ela serve para proteger as mulheres no âmbito doméstico, no âmbito da família, entre marido e mulher, entre companheiros, namorados, no âmbito familiar, parentes, né? As violências ocorridas nesse âmbito, como é muito difícil de você provar isso fora do âmbito externo, então a Lei Maria da Penha vem proteger essa mulher para afastar o agressor do lar, né? Que requer paz. Por que uma lei específica para isso? Óbvio que aquela mulher que dedicou a sua vida, que deposita naquele homem o lugar da proteção, da parceria, da família, é justamente esse homem que deveria ter o dever de proteção, ele vem e ofende e agride ela. E ela fica sem meios de se proteger, então precisou uma lei para que determinasse as medidas protetivas para essa mulher. Tá? Então, muitas vezes eu vejo uma mulher que é agredida num bar, uma mulher que é violentada. Não é para fazer uso da Lei Maria da Penha, ela não vai proteger esses casos externos da família. Ela vai proteger as mulheres no âmbito familiar. Fora do âmbito familiar, nós temos as leis penais de estupro, assédio sexual, importunação, que funcionam,
mas todas vão querer a prova do consentimento ou da falta do consentimento. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Enquanto a gente estiver no lugar passivo da vontade, a gente não está exercendo plenamente o nosso direito de capacidade, de autonomia, de manifestar ativamente os nossos desejos íntimos, né? Hoje o CNJ tem uma resolução para julgar os casos de violência doméstica, de estupro, de assédio e orientando os profissionais da área jurídica, juízes, promotores, advogados, para não rotularem as mulheres, né? Porque isso é muito comum ainda, como cultura nos processos judiciais que julgam os crimes sexuais, em colocar a mulher como a provocadora, a roupa dela, os costumes dela, trazendo os resquícios daquilo que eu falei aqui da mulher desonesta e da mulher desonrada. A gente precisa sair disso. O CNJ, por esse protocolo da perspectiva de gênero, vem orientar o Poder Judiciário a excluir dos julgamentos, seja no âmbito trabalhista, criminal, de família, excluir os estereótipos da mulher que venham contaminar o processo. Eu fiz esse vídeo para que a gente pense juntas se essas bandeiras que a gente vem levantando do consentimento, do não é não, do só o sim é sim, é realmente o lugar que a gente quer ocupar, o lugar passivo da vontade alheia, ou se realmente a gente merece mais, o lugar do querer e o lugar do desejo. É sobre isso que a gente precisa pensar. Bom, esse é mais um episódio do podcast Estado Civil Inteira. Esse é o 11º, tem mais 10 anteriores, todos sobre esse universo feminino e o fortalecimento da mulher, seja no âmbito legal, no âmbito afetivo. Eu espero que você esteja gostando. Se você conhecer alguém que tem interesse nesse tema, compartilha, curte, faz um comentário e traz outros temas para que a gente possa evoluir juntas. Porque aqui o importante é que a gente esteja sempre se acrescentando e se somando.